3 Fortaleza, 0 para a equipe do Itapipoca e é fim de papo. Acabou! Vitória do Tricolor, começando o campeonato aí com a vitória de 3-0 sobre a equipe do Itapipoca no Junco, em Sobral. E nós vamos direto ao lance final com ele, Adriano Júnior. Vai que é tu, Adriano! Adriano Júnior! Aí eu vi vantagem, que a gente se diverte muito. Ganha pouco, mas se diverte pra caramba. Pouco, mas se diverte, tá certo. Fortaleza, Itapipoca. O juiz apitou, mas a bola ainda rola. Com o lance final. Olha, lance final nos 91,3, 3-0 Fortaleza no Itapipoca, estreia com pé direito Leão, vencendo lá no Junco em Sobral, Alex Oliveira. Antes que os jogadores cheguem aqui, do público em renda, aqui no Junco, público pagante 766, 766 o público não pagante, 62 pessoas, público não pagante, 2 para um total de 918, 918, total de público aqui no Junco para uma renda de R$ 9.524, 9,5 foi a renda do Junco no Fortaleza 3, Itapipoca 0, informando o Ótica Exame. O Alex. E concorre a sorteio de quem? Adriano. Duas situações. Primeiro, você dá uma repetida dos números da renda, e a segunda, você averigua aí com o técnico do Itapipoca, que parece que vai entregar o cargo depois de mais uma derrota. Pois é, Adriano, vamos repetir aqui os novo público pagante 766, o público não pagante 62 e total de público 918, para uma renda de 9.524, está indo para os jogadores do Fortaleza. Deixa eu ouvir aqui o Marcos Oliveira, primeira vitória no primeiro jogo do estadual. Graças a Deus começamos o estadual pé direito, tento mais gol, e é isso aí, dá continuidade no trabalho aí, mais importante. É a palavra do Marcos Oliveira. Anselmo, tá indo para o Anselmo, por favor. Anselmo tá saindo, fez um golzinho, quase que fazia um outro. Anselmo, uma vitória com o pé direito, 3-0 aqui no Junco, apesar de jogar fora de casa, era o mandante. Olha, falando de Junco, é importante começar com uma vitória, né? Camisas, jogou melhor, tem um número de oportunidades de comigo. Eu feliz de, já na minha primeira partida, fazendo gol. E durante a semana agora, minimizar nossos erros, né? Na próxima partida, posso tentar ainda melhor afiado para conseguir mais uma vitória. Como é que foi fisicamente para você nesse primeiro jogo? Eu respondi até melhor do que aquilo que eu imaginava, né? Lógico que, infelizmente, no finalzinho eu senti um pouco, né? Inclusive, errei 2 passos, não consegui errar. Poderia trazer um certo perigo para essa última bola no final, e essa arrancada no final, ali eu estava sem perna, mas vale a entrega, porque a gente sabe que vai sangar agora, mas no final a resposta vai ser positiva. A palavra então, o Selmo, atacante, que fez um dos pontos da equipe, o Tricolor de Aço, está por ali o aqui do Jorge Pinheiro, treinador da equipe do Itapipoca, que ele realmente vai entregar o cargo de treinador depois dessa segunda derrota, no segundo compromisso da equipe no estadual. Vamos ver o final. A vida serve, a gente sabe que está falando profissional e é o que eu estou fazendo aqui também, né? Tem que ter piano aqui, então. Uma base boa, mas eu também ganho de falar de mas eu está acontecendo de uma forma rápida, a gente tem que ter consciência que no meu caminho eu sou dessa maneira, eu acho dessa forma, eu não vejo um equipe ninguém não. Então eu prefiro também para outro profissional, que possa vir para o mais. Manda o técnico da equipe. Depois da segunda derrota da equipe comandada pelo estadual, ainda saindo por aqui alguns jogadores, vamos ouvir. Está chegando o som aí na voz do entrevistado, ainda tem que dizer alguma coisa? Como é que está indo o som? Adriano? O Adriano? Oi, Alex. Como está chegando o som aí? Não, tá dando pra fazer, segue daí.
no primeiro jogo, jogando fora de casa, mas como mandante. Mas é importante sair, largar com vitória. Isso me dá credibilidade social para a segunda campeonato, né? Fácil, mas está bem preparada, está conseguindo fazer o quê? A gente sempre obedecer, ser equipe totalmente sólida e os adversários têm medo da gente. A equipe que não estava com o nome da ali na frente das áreas, saiu bem, né? Na marcação, para evitar que o Itapipoca chegasse ao gol. O futebol cada vez mais está dominando, chega nesse ponto de dois volantes de criação no meu campo, é o futebol moderno. E para você ver que eles não foram fáceis de entrar na nossa equipe. Isso chama posicionamento e inteligência. Então, claro, o presente estiver na equipe, com saída de bola, e com marcação, como diz na gira, toque, né? Então, para frente, é uma boa posição. O primeiro gol, Alex, vamos melhorar aí o posicionamento para a gente poder ter aí o áudio das entrevistas depois da vitória do Fortaleza 3-0, Leão largando na frente aí na estreia do campeonato estadual. Daniel Sobralense 2 vezes e Anselmo, atacante estreante, marcando também pelo tricolor. Vamos de volta, Alex Oliveira. Já o Alex então retorna com as entrevistas do Estádio do Junco. O técnico do Itapipoca, o Jorge Pinheiro, entregou o cargo depois da segunda derrota. É o primeiro técnico, acredito, a cair no futebol cearense, na largada do campeonato estadual. O Jorge Pinheiro, então, não é mais técnico do Itapipoca, segundo palavras do próprio treinador depois dessa derrota para o Fortaleza, né? Se o Itapipoca vai aceitar, se vai conversar com ele, mas o Jorge entregou o cargo depois da derrota para o Fortaleza. Vamos ver o que fará aí a diretoria do Garoto Travesso, que em 2 jogos perdeu os 2, jogando no Estádio do Junco em Sobral. O Itapipoca não está podendo usar o seu estádio ainda, que passa por reformas. A esperança da diretoria é que esse campeonato ainda, o Itapipoca, mande alguns jogos. Mas começou muito mal, perdendo para o Uniclinic e agora perdendo para o Fortaleza, que seria o resultado até normal, perder para o Fortaleza, mas como é uma segunda derrota, talvez teve esse peso aí a mais, Eduardo Matos, para o pedido de demissão do Jorge Pinheiro. Eu acho prematuro, o time ainda está em formação, tem que... o investimento do Itapipoca é infinitamente inferior ao do Fortaleza, não é de se esperar que numa partida de início de campeonato o Itapipoca venha ganhar do Fortaleza jogando em Sobral. Então, não concordo com essa mudança de treinador. Acho que por conta disso aí, é que a gente não consegue ver um treinador chegar até o final da temporada e fazer um trabalho interessante, um trabalho que venha surtir um bom campeonato. Aí começa na segunda partida, bota o treinador para fora, quando é rebaixado fica depois reclamando aí, né? Tá certo. O próximo desafio do Fortaleza será fora de casa mais uma vez, contra o Verdão do Cariri, o Icasa, no estádio Romeirão, na próxima quarta-feira, às 9h da noite. E o Corinthians, em jogo sem emoção nenhuma, empatou 100 gols nos Estados Unidos com o Fort Lauderdale Strikers, equipe que o Ronaldo Nazário é um dos donos dessa equipe. O Corinthians ficou no empate 100 gols na sua preparação, na sua pré-temporada para 2016, que acontece nos Estados Unidos depois do Florida Cup, onde o time também não fez uma boa apresentação depois de perder vários jogadores para o exterior, né? Perdeu 5 titulares o time do Corinthians depois da conquista do Campeonato Brasileiro. Martins Andrade, esse pedido de demissão do Jorge Pinheiro soou mais pela iniciativa dele, de não esperar que a diretoria fizesse, e ele pediu antes, ou não? Foi uma precipitação do Jorge? Eu acho que foi precipitação. Nós estamos na segunda rodada do campeonato, né? Acho que ele deve ter se aborrecido com alguma coisa extra-campo, porque dentro de campo, o que se viu foi que o time dele abriu uma brecha muito séria para o Fortaleza jogar. O lado esquerdo praticamente não funcionou e o Fortaleza trabalhou por ali. Se fosse mais cauteloso, ele teria reforçado ali, pelo menos para o Fortaleza não passear tanto daquele lado. Mas eu tenho para mim que foi mais precipitação. Alguma coisa que está acontecendo com a diretoria ou com ele e que não foi ainda correspondido, né?
e ele tomou essa decisão precipitada. Acho que precipitada, né? Porque assim, início do campeonato, você já entregar o cargo sem demonstrar praticamente a que veio, porque o jogo de hoje não espelha muita coisa em termos de campeonato, porque tem outros adversários de porte, de menor força que o Fortaleza, que ele poderia se recuperar um pouco ao longo do campeonato. Mas não, foi precipitado, né? E tudo que se faz sob precipitação, você acaba errando. Quem me confirma isso aí é meu amigo Eduardo, né? Se precipitar em cima de alguma coisa, você acaba errando. Tá certo, daqui a pouco os nossos comentaristas voltando aí para falar da vitória do Fortaleza, 3-0, o Leão largando aí com o pé direito no campeonato estadual. Amanhã tem a vez do Ceará, o Vozão amanhã também estreia no campeonato estadual contra o Tiradentes, jogando no PV a partir das 4 da tarde. Estaremos transmitindo com o J. Rômulo. Kleber Tubarão deu recado hoje na estreia do Fortaleza, narrou 3 gols do Leão na estreia, e amanhã o Jotinha vai narrar a estreia do Vozão contra o Tiradentes a partir das 4 da tarde. Zoom Jeans, o jeans que veste bem. Seja uma revendedora autorizada Zoom Jeans em todo o Brasil, acessando o Instagram @ZoomJeans12. Autopeças escolares, da compra a partir de R$1.000 em peças, ganha o extintor ABC. Temos grande promoção de baterias Moura, 3290-1277. Adrício, o maior lojão agropecuário do Norte e Nordeste, Avenida José Bastos, 3482-8000. Tem também na Mister Hall, 3235-6000, com atendimento veterinário para cães e gatos, com a doutora Lorena Rolim. Depósito Itaécio em Calcaia. Todo sábado tem promoção para você. Estrada Vera do Icaraí, próxima rotatória, 3342-0502. Refresco Coringa, 10 deliciosos sabores. Refresco Coringa, o puro sabor da fruta. Pedidos 85-98802-8826. Não abandone o seu extintor. Ele pode salvar o seu veículo. Extintor por ABC. ABC, apenas R$ 49,90. Obrigatório para transporte de passageiros ou cargas. Becrel, equipamentos contra incêndio. Amanhã, a partir das 3 da tarde, estaremos aqui com pontapé inicial para Ceará e Tiradentes. Na verdade, Tiradentes e Ceará. O Tiradentes, o Tigre da PM, é o mandante do jogo amanhã no estádio Presidente Vargas. Depois da galera do Clube do Samba, hein? Amanhã não perca, Clube do Samba a partir de 12h, com Elton Torres, o embaixador do samba, e Bira Presidente, tirando muita onda, e tocando aí muito samba de primeira linha e primeira qualidade para você passar o domingo numa boa, né? Combina samba, futebol, tudo isso aqui nos 91,3 da 3FM. Fica ligado, hein? Amanhã, a partir de 12h, com o Clube do Samba, e depois com a equipe Bola na Rede, futebol, Bola na Rede. Eduardo Matos, 3-0 pro Fortaleza na estreia do Tricolor, um campo que eu diria que atrapalhou bastante ainda, né? O desempenho das equipes. Atrapalhou o Fortaleza, atrapalhou também o Itapipoca, mas o Leão teve a melhor categoria e saiu vitorioso. Coincidentemente, Adriano, o Fortaleza finalizou 10 vezes no segundo tempo, assim como no primeiro. E a equipe do Itapipoca finalizou 4 vezes no primeiro tempo e apenas 2 no segundo tempo, porque teve um jogador expulso aos 31 minutos. O jogador Torum, número 5, foi expulso porque recebeu o segundo cartão amarelo. Pegou a bola com a mão, eu achei até rigorosa a expulsão, mas tudo bem, está na regra. Já tinha levado um cartão amarelo, o juiz achou por bem dar o outro cartão e ele foi expulso. A partir daí, aos 31 minutos, o Fortaleza já estava dominando completamente a partida e já estava ganhando também de 3-0. Aí o Itapipoca não ouviu nem o apito do trem, não viu nem a bola passar. Fortaleza ficou o tempo todo com a bola dominada, e as finalizações, as 2 finalizações do Itapipoca foram anteriores à expulsão do jogador Torum. Foi uma aos 2, outra aos 5 minutos. Uma do Flavinho e outra do Willer. E nós tivemos aí essa partida com essa dinâmica. Só deu Fortaleza, tanto no primeiro como no segundo tempo. E o maior destaque que a gente falou durante a transmissão é que os atacantes do Fortaleza estão participando, estão fazendo gols. Diferente do Fortaleza do ano passado, que a gente só via quem fazia gol no Fortaleza era o Pio e o jogador que chegava, o Everton. Hoje o Everton jogou um pouco mais recuado, não deu nem um chute no gol. O Everton, nessa partida, ele jogou mais de volante, e aí a gente teve
essas situações também importantes com a entrada de 2 jogadores do Juniores, o Wanderson e o Augusto, que demonstraram muita qualidade, são jogadores formados na categoria de base do Fortaleza, que a gente volta a insistir de que esse é o objetivo das categorias de base, é de formar jogadores para estar entrando no time como esses 2 rapazes estão entrando aí, não ganhar campeonato. As categorias de base, campeonato só existe porque para motivar os jogadores, mas na verdade o objetivo é formar atleta, porque competição é de futebol profissional. Grupo Aurorense, construção civil, parafusos, ferragens e metalúrgica. Augusto dos Anjos, 1713-3484-6533. Primos Motopeças tem mais de 7 mil itens em peças para motos e pneus no atacado. Rua 24 de maio, 1222. Flocão de milho tem que ser Coringa. Qualidade, preço e tradição. Vitalidade é Cuscuz Coringa. Pedidos 85-98802-8826. Shopping da Construção. Material de construção, hidráulico, luminárias e tintas. Avenida Silas Bonguba, 2751, próximo ao S. 3111-2700. Imóvel é o bem mais precioso de uma família. Lopes Imóveis possui os maiores lançamentos da cidade. Oswaldo Cruz, número 800, esquina com Dom Luiz, 3198-6666. Martins Andrade, mais uma vitória aí do Flávio Araújo, a terceira no comando técnico do Fortaleza, 2 contra o Guarani de Sobral, pela Taça dos Campeões, e agora na estreia do estadual, passando pelo time do Itapipoca. Para quem tá desconfiado que o Flávio vai dar certo, não vai dar certo, a torcida esperava, né? Parte da torcida esperava uma contratação melhor, aquela história, né? Santo de casa não obra milagre, mas enquanto isso, o Flávio vai vencendo as partidas. E vai vencendo, convencendo e convencendo também os seus comandados, que é mais importante. Porque o que se viu aí, 43 minutos do segundo tempo, Fortaleza exercendo uma blitz violenta na defesa do Itapipoca. Quer dizer, o pessoal está imbuído daquilo que o treinador quer. Briga, luta, trabalhar para evitar perda de bola e recuperação de bola na frente, para que ela não venha para trás multiplicada, né? Porque diz que quando a gente perde uma bola na frente, ela vem trabalhada lá de trás e aí complica mais o pessoal de meio de campo e de defesa. Então o Flávio conseguiu, né? Nessas 3 apresentações de Fortaleza, a gente está observando que ele está conseguindo convencer os seus jogadores a fazer aquilo que ele quer, né? Diferente do que a gente viu do Fortaleza até um dia atrás, que tinha jogador que não se movimentava, que não saía do canto. Isso prejudicava tanto a equipe como o trabalho do treinador, né? O que você está vendo aí no Fortaleza é exatamente esse comando que ele tem e a ascendência sobre os seus comandados. Tá certo. Dados da FUNSEMI registram chuva em 84 municípios nesse sábado no estado do Ceará. Adriano, eu vou defender a FUNSEMI. O pessoal tem criticado muito porque a FUNSEMI... Porque assim, no dia que eles fizeram aquela coletiva, informando que dentro das previsões do estudo que eles realizam, teríamos uma quadra chuvosa fraca. E no dia seguinte, Fortaleza teve a maior chuva do ano. Aí foi coincidência, aí a turma pega no pé mesmo. Pega no pé, mas é aquela história. Deus queira que eles errem essa quadra e as outras e outras mais. Mas o que se vê é que o mês de janeiro não tem nenhuma relação com o resto da quadra. Geralmente o janeiro é chuvoso, né? E aí quando chega lá para fevereiro, março, começa a diminuir. Isso é o que levou a fazer essa previsão. Embora a gente também esteja torcendo que eles tenham errado a vida inteira. Mas o fato é um fato meteorológico que a gente observa no estado do Ceará e no Nordeste, que no mês de janeiro geralmente chove bem, mas aí depois ela vai escasseando. Já aconteceram outros erros da FUNSEMI também, né? Em previsões e que acabaram não dando certo. Quando fala que chove, não chove. Quando fala que vai ter seca, não tem. Então, vacinado contra isso, o povão aí abre a boca mesmo. A FUNSEMI errou muito quando tinha um governador que pressionava o presidente da FUNSEMI a dizer que vai chover ou não vai? Vai ou não vai? Diga que chove, que é para poder. Quer dizer, não é assim, né? Rapaz, o Martins Andrade é engenheiro agrônomo, a gente tem que respeitar, né? Porque ele é da área. Mas claro, todas as vezes que a FUNSEMI diz que vai fazer sol, eu boto o guarda-chuva dentro do carro, viu? Sem brincadeira nenhuma. Né? É por isso que, por essas e outras, que aconteceram as críticas
Porque também, além de tudo, é azarada também, né? Que no dia que faz a coletiva falando que não vai ter chuva, no dia seguinte nós temos a maior chuva do ano, né? Aquela chuva que deu semana passada, né? Foi um dia depois da coletiva de imprensa da FUNSEMI. Vamos com resultados aqui, daqui a pouco tem mais a participação do Eduardo Matos e também do Martins Andrade, Kleber Tubarão, Kleber Bezerra de Menezes, que narrou os 3 gols do Leão na largada do Fortaleza no Campeonato Cearense 2016. E a Copa São Paulo Futebol Júnior já tem os seus finalistas definidos, né? E os favoritos que muitos estavam apostando irão ir para a final, irão decidir. Corinthians e Flamengo estão na final. O Corinthians passou pelo Cruzeiro 2-1 e o Flamengo, pelo mesmo placar 2-1, derrotou o América Mineiro. Irão fazer a grande final com a vantagem, claro, do Corinthians pelos resultados ao longo da competição. O Flamengo também foi uma equipe vitoriosa, mas o Corinthians teve resultados mais expressivos e joga em casa com apoio da sua torcida, é favorito para conquistar mais uma vez a Copinha, a Taça São Paulo de Futebol Júnior, que teve o Ceará, o nosso representante, que foi mais longe, indo até a 4ª fase, né? A gente espera agora revelações por parte do Ceará, também o Fortaleza dando aí oportunidade hoje, na sua estreia estadual, a alguns valores de categoria de base. É importante vencer, mais importante ainda é revelar valores, né? Se der para alinhar um com o outro, aí melhor ainda, mas mais importante do que vencer seria revelar jogadores, aproveitá-los nas suas equipes e depois retirar o investimento na hora de uma negociação, o que é importante. O clube investe a vida inteira em um atleta e não saber tirar proveito lá na frente, aí é prejuízo para incrementar essa categoria de base. Então, tá na hora de Fortaleza e Ceará dar chance, dar oportunidade para a rapaziada no time, para fazer com que joguem, para valorizar e depois, né, Martins e Eduardo, que esses jogadores possam ser negociados e o clube possa tirar esse investimento feito nele atrás. Olha, para acontecer isso aí é preciso que o dirigente, tanto de Fortaleza, Ceará, de Ferroviário, de qualquer outro, é preciso que ele esteja vacinado contra essa história do encosto, né? Traz um jogador com a obrigação de botar o outro para jogar, porque eles fazem esses acertos lá atrás, assim, muito confidencialmente, e aí você não vê o juvenil vai no banco, mas ele não entra. Por que não entra? Porque no acerto é para entrar o fulano, quer dizer, o titular veio, mas tem que colocar o cicrano que veio ali de lado para poder jogar. Então, para acontecer isso aí, é preciso que a diretoria esteja imbuída de aproveitar para da casa, senão ele não vai aproveitar nunca. Você vê que o Ceará revelou pouca gente e o Fortaleza ninguém. Por quê? Exatamente por causa disso. Agora a mudança está acontecendo, pega um treinador que já foi juvenil, inclusive do tempo da gente aí, que já foi juvenil e sabe o que é a importância de você ter um jogador formado na categoria de base, sentado no banco de reserva. Você fica, ajeita a chuteira, ajeita o meião, ajeita a chuteira, ajeita o meião, acosta o calção, solta o calção, doido para entrar, e o treinador olha pro lado, olha porque tá vizinho a ele, porque veio com o representante e tal, com o empresário fulano e tal, dos anzóis, quem entra é ele, você fica, né? Então essa do Flávio é muito boa. Bota o menino para jogar, tá de quanto? Tá 3-0? Aí o torcedor não vai mais quebrar a cabeça em cima dele, não vai mais crucificá-lo, bota pra jogar, ele vai errar 1, 2, 3, 4, 5, você vai corrigir no treino, você vai chamar ele pro lado, olha, você fez aquilo ali, não era pra fazer daquele jeito, você era pra bater de primeira, a bola na meia-lua ali, capricho, bate de primeiro, aí ele foi tentar driblar, mas você vai corrigindo, e aí você tem, com um ano, você tem um jogador pra você fazer negócio e ser titular da equipe, mas tem que mudar a mentalidade do dirigente também. Tá legal, um abraço aí pro Danilo Evangelista, que está conosco aqui na interatividade, curtindo aqui o lance final, curtiu a nossa transmissão e agora tá curtindo o lance final aqui nos 91,3, grudado no som da 3FM, com a equipe Bola na Rede. Vai mandando seu alô também aí. Tem o Bola na Rede Zap, 98935-1841. De repente, grava aquela mensagenzinha de voz, rapidinho, se identificando, o bairro e dando a sua opinião rápida para dar oportunidade para outro. Ou manda aquela mensagem de texto também. Tá valendo também a sua participação pelo Twitter. O @bola_na rede está à sua disposição também
para nossa interatividade. Carneiro e Companhia, na Gustavo Sampaio 525, por trás da Secretaria de Segurança. Espetacular self-service sem peso, com mais de 40 opções. Olha o preço imbatível, R$10,99. O Grupo Ateneu está com matrículas abertas para 2016. Traga mais um aluno e ganhe desconto especial. 3489-7467. Eduardo Matos, dessa equipe do Fortaleza, irá enfrentar o Icasa. Dá para acreditar que o Flávio não irá mexer nessa equipe, irá enfrentar o Verdão lá no Romeirão, sem nenhum volante de marcação, aquele cão de guarda, aquele jogador que tem mais características de marcador, porque hoje contra o Itapipoca tivemos um Dudu cearense que não tem mais essa característica. O Dudu mudou a sua forma de jogar, era um marcador no início de carreira e hoje ele pouco marca. O Everton já atuou como volante também, mas como terceiro volante, é um jogador que sai mais pro jogo. O Daniel Sobralense, esse não marca. O Elias até se esforça, mas também não tem muito essa característica. Para enfrentar um Icasa, mesmo com a crise financeira do Icasa, já que essa gestora que assumiu já está devendo salários. Os jogadores já estão cobrando. A coisa não está muito boa lá pro Icasa, que estreou empatando com o Maranguape em 2-2 no estádio Presidente Vargas. Eu acredito, Adriano, que ele vai colocar o Correia nesse time aí. Já deve estar apto a jogar, já durante a semana já fez aí alguns treinos. A contusão dele não foi uma contusão importante e a impressão que a gente tem é que ele vai colocar o Correia. Colocando o Correia nesse setor de meio de campo, ele com certeza ele vai ter um sistema mais forte. Aí sobra quem, na sua opinião? Aí ficou difícil. Agora, é o próprio Dudu? Você me apertou aqui. Eu acho que vai sobrar o Juninho, que entrou aí. Ele adianta o Daniel Sobralense para jogar no ataque? O Daniel Sobralense já estava jogando no ataque. O time entrou hoje no 4-3-3. Só que agora ele vai passar a jogar no 4-4-2. Que algumas pessoas estão chamando agora de 4-1-4-1, né? Porque é mais bonito e tal. Mas o Flávio Araújo simplifica e joga no 4-4-2. Como essa equipe do Itapipoca era uma equipe mais frágil, com certeza ele optou jogar nesse 4-3-3 aí, sem muitos volantes, e obteve um bom resultado. Agora eu não acredito que ele vá voltar a jogar, principalmente contra os times mais fortes. O Icasa eu acredito que seja um dos times mais fortes, e jogar sem uma contenção ali na frente da zaga, porque com certeza vai acabar tomando gols. Zundins, o jeans que veste bem. Seja uma revendedora autorizada Zundins em todo o Brasil, acessando o Instagram, @Zundins12, autopeças escolares. Na compra a partir de R$1.000 em peças, ganha o extintor ABC. Temos grande promoção em Baterias Moura, 3290-1277. Adrice, o maior lojão agropecuário do Norte e Nordeste. Avenida José Bastos, 3482-8000. Tem também a Adrice na Mr. Hall, 3235-6000, com atendimento veterinário para cães e gatos, com a doutora Lorena Rolim. O Martins Andrade, esse time do Fortaleza tem muitos jogadores ainda para estrear, né? Na defesa, o Max Oliveira teve a oportunidade de iniciar a temporada vestindo a camisa tricolor contra o Guarani de Sobral nos 2 jogos, e até o próprio Flávio confessou que ele teve que ir pro sacrifício. Ele é canhoto, Max, e jogou pela direita nos 2 jogos contra o Guarani de Sobral. E o Bruno, lateral esquerdo, jogou pelo lado esquerdo, de forma improvisada. Então Fortaleza estreou a temporada com 2 zagueiros canhotos. Aí pro estadual, o Flávio viu que não dava, né? A pegada tinha que ser outra, tratou de estrear hoje o Edmar pela direita e o Max mantido pela esquerda. Ainda tem Leonardo Luiz, que é um jogador que foi contratado junto ao ABC, e tem também o Lima, que renovou o contrato com Fortaleza por mais uma temporada. Será que esse garoto, o Max Oliveira, será mantido na equipe ao longo da temporada? Foi bem nos 3 jogos do Fortaleza até aqui na temporada e na estreia do estadual, que é digamos, o mais importante, né? Que o jogo vale 3 pontos e o Leão disputa aí um bicampeonato. Olha, a renovação e também já aí no banco de reserva do Lima é importante, porque um jogador que teve uma regularidade muito forte, tanto no ano passado no Campeonato Cearense quanto na Copa do Nordeste, teve uma regularidade muito forte e se apresentou bem. Agora, o Max,
Eu tenho para mim que logo que o Lima consiga se entrosar na equipe, ele assumirá, porque foi um jogador de uma força muito grande na defensiva, antecipação, jogador de antecipação, jogador de cabeceio forte, e quando saía para o ataque também era as bolas altas, ele aproveitava muito bem. E é lógico que o Flávio, com essa informação na mão, não vai deixar de utilizá-lo e começar com ele em alguns jogos, se bem que o Max não comprometeu, mas você tem um jogador mais experiente, titular da posição, conhecedor da posição, que já vem fazendo um campeonato efetivamente com uma certa regularidade, você não vai deixar esse jogador para tentar se aventurar, né? Eu não digo uma aventura, que é uma palavra muito forte, mas você não vai se arriscar a substituir e deixar no banco. A mesma coisa aí, como falou há pouco o Dudu com relação ao volante do Fortaleza. Tem um jogador que já é experiente, tem uma ascendência sobre a equipe, ele vai ter que entrar com esse jogador, né? Ele é importante, vai somar junto com o resto do plantel. Ô Martins, você falou que tinha uma pessoa aniversariando hoje, quem é que está aniversariando hoje? Esqueci o nome Você aqui. falou aí do companheiro aí? O Jurani Parente, né? Aniversário do Jurani Parente hoje? Tá aqui no Facebook. Né? Então tá legal, parabéns pra ele. E tem uma pessoa aqui que vai deixar uma homenagem pra ele aqui. Então, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Olha só, foram vários meses de negociação com ela, pra ela poder fazer essa homenagem aí pro Jurani Parente, viu? É verdade. Foram vários meses. Mas chegou, deu tempo ainda dela homenagear o Jurani a tempo aí do aniversário dele. E o Mormaço resgatou a gravação, né? Zundins que veste bem, seja uma revendedora autorizada Zundins em todo o Brasil, acessando o Instagram, @Zundins12, autopeças escolares, na compra a partir de R$1.000 em peças, ganhe o extintor ABC, temos grande promoção de baterias Moura, 3290-1277, Adrício, maior lojão agropecuário do Norte e Nordeste, Avenida José Bastos, com telefone 3482-8000, e Mr. Hall tem também a Adrice, lá o telefone é o 3235-6000, com atendimento veterinário para cães e gatos, com a doutora Lorena Rolim. Depósito Itaense em Calcaia, todo sábado tem promoção para você. Estrada Vera de Caraí, próximo à rotatória, 3342-0502. Refresco Coringa, 10 deliciosos sabores. Refresco Coringa, o puro sabor da fruta, 98802-8826. Não abandone o seu extintor, ele pode salvar o seu veículo e a sua vida também. Não se esqueça disso. Extintor Pó ABC, apenas R$ 49,90. Obrigatório para transporte de passageiros ou cargas. Becrel, equipamentos contra incêndio. Eduardo Matos, o Anselmo deixou a sua marca, né? Como artilheiro, como homem de área, como atacante. Mas o seu companheiro de ataque, o Juninho, como foi a estreia do Juninho hoje para você? O Anselmo fez 4 finalizações na partida, fez um gol e botou uma bola na trave aos 4 minutos do primeiro tempo. E outras 2 finalizações importantes. Esse é um jogador que a gente sabe que é o 9-9 mesmo, aquele 9 que é o jogador que tem o cheiro de gol, como diria o Carlos Gomes. E a gente sabe que o Flávio Araújo vai jogar com esse cidadão. Para mim ele vai ser o titular do Fortaleza. O Juninho apresentou um trabalho importantíssimo, aquele trabalho de servir de garçom. Ele é habilidoso e é rápido, é um jogador bom para o Fortaleza. Agora tenho a impressão que ele não vai ser titular, porque o Fortaleza não pode jogar com 12 jogadores, e o outro atacante do Fortaleza vai ser o Daniel Sobralense. Já tem o Anselmo, que a gente está dizendo aqui que é o 9-9, que é o que vai ficar sendo titular, e o outro atacante do Fortaleza acho que vai ser o Daniel Sobralense. Então, nesse caso, o Juninho só entraria numa situação onde o Fortaleza fosse jogar no 4-3-3. Aí sim, aí teria uma vaga aí para esse jogador Juninho, porque é importante, é arisco, rápido, driblador, tecnicamente muito bom, e não vai ser titular porque o time não pode jogar com 12 jogadores.
Tivemos alguns amistosos pelo futebol brasileiro hoje, digamos aqui, resultados: Náutico 2, Botafogo da Paraíba 0, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, o Náutico se preparando para a estreia do Pernambucano. Tivemos também a derrota do Votuporanguense para Ponte Preta de São Paulo, 4-3, num show de gols, lá em Votuporanga, interior de São Paulo. A Ponte, a Macaca se preparando também para a estreia do Paulista. Nesse momento jogam no Espírito Santo, no estádio Kleber Andrade, em Vitória, Desportiva e Botafogo, e vão empatando em 1-1. Bahia e Santos é outro amistoso que acontece também hoje, daqui a pouquinho, às 6:30 da noite, daqui a pouquinho mesmo, na Arena Fonte Nova, Bahia e Santos, amistoso, início de temporada para Bahia e Santos, antes da largada do Campeonato Baiano e também do Campeonato Paulista. Pelo Campeonato Potiguar, tivemos a vitória do ABC, 2-1 em cima do Palmeiras de Goianinha, o ABC estreando com vitória, e amanhã teremos o América, Alecrim América, o clássico, né, lá da capital, Alecrim América, jogando amanhã, pela manhã, às 10:30 da manhã, pelo Campeonato Potiguar. Resultado parcial, a bola rolando ainda para Potiguar de Mossoró 1, Globo 2, resultados aí dos campeonatos estaduais. Aconteceram também alguns amistosos internacionais, né? No caso, o Grêmio ficou no empate na Arena do Grêmio, 1-1 contra o Danúbio do Uruguai. Fort Lauderdale Strikers dos Estados Unidos, lá em solo Yankee, empatou sem gols com o Corinthians, que faz a pré-temporada lá nos Estados Unidos depois da Florida Cup. Teremos no Defensores del Chaco às 8 horas da noite Peñarol e Libertad do Paraguai, e teremos a decisão de um torneio que está envolvendo o Palmeiras, que chegou à final. Nacional do Uruguai e Palmeiras jogam às 10:15 da noite no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, decidindo esse torneio que envolveu algumas equipes sul-americanas. Aqui, lance final. Você acompanha nos 91,3. Nós estamos repercutindo a vitória do Fortaleza, 3-0 em cima do Itapipoca, jogo que aconteceu lá no estádio Junco, em Sobral. Grupo Aurorense, Construção Civil, Parafusos, Ferragens e Metalúrgica, Augusto dos Anjos, 1713-3484-6533. Primos Motopeças, tem mais de 7.000 itens em peças para motos e pneus no atacado, Rua 24 de Maio, 1222. Flocão de milho tem que ser Coringa, qualidade, preço e tradição. Vitalidade é Cuscuz Coringa. Pedidos 85-98802-8826. Shopping da Construção, material de construção, hidráulico, luminárias de tintas. Avenida Silas Monguba, 2751, próximo ao S, 3111-2700. Imóvel é o bem mais precioso de uma família. Lopes Imóveis possui os maiores lançamentos da cidade. Oswaldo Cruz, número 800-3198-6666. Carneiro e Companhia, na Gustavo Sampaio, número 525, por trás da Secretaria de Segurança. Espetacular self-service sem peso, olha só, mais de 40 opções, que preço imbatível, R$10,99. O Grupo Ateneu está com matrículas abertas para 2016. Traga mais um aluno e ganhe desconto especial. 3489-7467. Vamos escolher agora o melhor jogador da partida, aquele que se destacou durante os 90 minutos, hora do craque Bola na Rede. Ele foi o melhor. Ele fez a diferença no jogo. A partir de agora, os principais membros da equipe Bola na Rede escolhem e votam no craque Bola na Rede do jogo. Aqui a 3FM, você grudado nos 91,3, fortalecendo aqui a nossa audiência com a equipe Bola na Rede, a equipe esportiva que o cearense mais curte. Fortaleza 3, Itapipoca 0, Leão largando com pé direito no estadual, com vitória 3-0 depois de levantar a taça dos campeões contra o Guarani de Sobral, vencendo o Búlgari Sobralense por 2-0. Vamos escolher agora o melhor jogador da partida, o craque Bola na Rede, Kleber Tubarão, Kleber Bezerra de Menezes, que contou a história da vitória do Leão, que narrou os 3 gols, 2 gols do Daniel Sobralense e 1 gol do Anselmo, estreante Anselmo, estreando também com o pé direito no tricolor, marcando o seu golzinho, ajudando o Fortaleza a conquistar essa vitória. Kleber, para você, o craque Bola na Rede.
Você já disse tudo aí, 2 gols do Daniel Sobralense e uma assistência para o gol do Anselmo. Então, na minha opinião, Daniel Sobralense, o craque, bola na rede de hoje. Pra você é uma boa estreia do Fortaleza? Sim, é boa estreia. Só porque não ajudou muito, né? É sempre bom, né? Sempre bom estrear com vitória, claro. E o Fortaleza tem feito isso desde 2010. Foi o ano que o Fortaleza não tinha estreado com vitória, mas nesses últimos anos sempre tem estreado. E é uma boa, né? Uma boa, lógico, que a gente sabe que foi contra uma equipe de médio porte, como o próprio Eduardo falou. Mas tudo isso vem num bom momento para que o Fortaleza possa crescer dentro da competição, logicamente. Valeu, Kleber. Até a próxima, irmão. Quarta-feira tem mais, né? Quarta-feira é contra a equipe do Icasa em Juazeiro do Norte, né? Exatamente. E aí nós estaremos aqui pela 3FM mais uma vez fazendo a cobertura dessa grande partida pelo Campeonato Cearense. A bola rola 9 horas da noite para Icasa e Fortaleza. Estaremos juntos quarta-feira. Um abraço a todos, um ótimo final de semana a todos, né? E que fiquem todos com Deus. Valeu, Kleber. Escolhendo aí o Daniel Sobralense como craque bola na rede. Eduardo Matos, para você, o melhor jogador da partida, o craque bola na rede. Acompanho o relator, acho que foi importante demais a participação do jogador Daniel Sobralense, fez 2 gols e deu assistência para o outro, não tem para onde correr. O Anselmo também teve uma boa participação, mas a participação do Daniel foi mais efetiva. Agora marcando muitos gols, né? O Daniel Sobralense, que anteriormente, nas primeiras passagens do Fortaleza, não era muito de marcar gols, marcava um golzinho aqui e acolá, mas desde a temporada passada ele mudou a característica de jogar, né, Eduardo? E agora marcando gols. Depois que ele voltou do exterior, ele tá jogando mais adiantado, né? Tá jogando como atacante ou meio atacante e mais próximo da área e arriscando mais. É um bom jogador e tá sendo importantíssimo para o Fortaleza. Tá certo, Eduardo. Boa noite para você. Boa noite para você e para todas as pessoas que nos escutaram até esse presente momento, dizendo que gostaríamos muito que todas elas tivessem como nós Jesus no coração, e para os companheiros da imprensa dizer que sem ética não dá. E o Mormaço, desliga meu computador aí, Mormaço. Valeu, Eduardo Matos. Vamos então a Martins Andrade para a escolha do craque bola na rede. Para você, Martins, quem foi o melhor jogador, o craque bola na rede? Olha, os dois jogadores que fizeram gols, todos os dois tiveram destaque na partida. Agora o Daniel fez 2 gols, né? Deu assistência, mas há muito tempo eu não via um centroavante no Fortaleza com essa mobilidade, com essa força que Anselmo mostrou hoje, né? Ele mostrou uma força muito grande e uma vontade de chegar e de vencer. Então eu fico com o Anselmo, mesmo contrastando aí com os meninos, eu fico com o Anselmo como jogador que foi eleito o melhor em campo. O craque bola na rede para você, então, Anselmo, você fica com o Anselmo. Eu voto nele. Valeu, Martins Andrade. Boa noite para você. Boa noite para você também, um abraço. Valeu, Martins Andrade aí, escolhendo o Anselmo como craque bola na rede, mas o Daniel Sobralense teve 2 votos e o Daniel Sobralense foi escolhido aí, o craque bola na rede. Então, Daniel Sobralense tirando onda, escolhido pela nossa equipe, o melhor jogador da partida, marcando 2 gols e dando assistência pro gol do Anselmo estreante, que também deixou a sua marca balançando as redes aí do Fortaleza. A nossa transmissão de hoje para Fortaleza 3 e Itapipoca 0, prometendo que amanhã tem muito mais, um final de semana com muito futebol, bola na rede aqui nos 91,3, para você ficar aqui grudado no som da 3FM com a equipe Bola na Rede. Amanhã tem mais, a partir das 3 horas da tarde, Campeonato Cearense. Tiradentes, Ceará. Pensando no amanhã, a estreia do Vozão, amanhã, a partir das 4 horas da tarde, a bola rola no estádio Presidente Vargas para contar a história da estreia do Vozão. Será com ele. J. O Rômulo, locutor da Massa Alvinegra, trazendo muita emoção aqui nos 91,3, radioartilheiro.com.br, a nossa parceira web, radioartilheiro.com.br, esteve hoje, estará amanhã, estará sempre com a gente aqui, fazendo as transmissões e também o Faixa Nobre do Esporte, de segunda a sexta, de 8 às 9 da noite, o programa de esporte. Então amanhã, encontro marcado, 3 horas da tarde, pontapé inicial para Tiradentes e Ceará, às 4 a bola rola
com J. Rômulo contando a história do jogo para você, toda a equipe Bola na Rede em ação, mais uma vez nesse domingão, para você que vai curtir antes, claro, Clube do Samba, galera do Clube do Samba, Bira presidente, Elton Torres, o embaixador do samba, galera espertíssima do Clube do Samba, a partir de meio-dia, esquentando os tamborins do futebol Bola na Rede, que começa às 3 da tarde. Comigo aqui nas carrapetas, DJ Djavan Rosa, tirando muita onda também, né? E para você que vai continuar esse sabadaço, que tá começando agora à noite, hein? Vamos curtir esse sábado. Você que tá gelando aí já desde cedo, tem muita coisa pela frente ainda, hein? Tem muito gelo ainda para derreter nessa noite de sábado e também domingo, mas se liga aqui nos 91,3, vem aí um pancadão de muita música de sucesso para você curtir a noite desse sábado, emendar com domingo e nós nos encontrarmos de novo a partir das 3 da tarde, hein? Então, fica combinado então, permanece aqui, não desgruda daqui não, gruda sempre ouvido aqui no som da 3FM, nos 91,3, e a gente volta amanhã às 3 da tarde. Super